ministerialmente, para você não se acomodar como um cristão qualquer, porque você não é um cristão qualquer, porque nenhum cristão é um cristão qualquer, ele foi gerado do coração de Deus, você é filho de Deus, você pode dar glória a Deus. Então você não pode se acomodar, você tem que querer viver, você tem que querer vencer. Você é filho de Deus, e por isso, como filho de Deus, você tem que ser exemplo. Tem algumas coisas que você não pode negligenciar, citando algumas delas, como o ser um profissional, o trabalhar, o defender o pão, o amar partir para dentro. Quantos amam partir para dentro e defender lá o pão de casa? Diga amém aí, a começar dos homens. Aleluia! Não escutei o seu amém, hein, varão? Ah, bom. Sabe que eu sou desse, mas eu sei que você é trabalhador, sempre foi. Meu jeitão ali com o Juninho, que eu amo tanto. Ele é um trabalhador e tem me trago alegria, para a parentela. E aí pensando nessas coisas, né? E a gente não pode se acomodar em algumas áreas. E eu queria assim despertar você também. Neemias aqui, que a gente vai começar a ministrar, ele vai começar não é fácil, mas ele vai começar, ele vai chorar, e ele vai chorar por algum tempo, mas ele vai começar algo novo, ele vai sair de um lugar que talvez ele já estava ali, tinha todas as honras, comia do bom e do melhor, morava em casa real, né, porque ele estava por ali, pelas acomodações do palácio, comia do bom e do melhor, até porque ele que experimentava antes, do rei, comia para ver se estava envenenado, aquela coisa toda, comia do bom e do melhor, e Deus de repente fala para ele assim, ó, essa acomodação acabou, porque eu tenho algo grande para você, e ele vai começar, como a gente já sabe, ele vai começar, e às vezes não é fácil começar alguma coisa, principalmente depois que você acostuma, como eu falei lá do quartel, eu fiquei ali, e naquela parte profissional eu fiquei, e o tempo passou, e Deus foi tão bom que acabou me dando carreira, e como você já sabe, eu fiquei, mas eu vejo ali que foi mão de Deus mesmo, e acabei vindo a reserva, dentro do próprio ali exército, como você também conhece essa história, mas você vê que foi uma mão de Deus mesmo, foi Deus cuidando, mas não é que eu esteja aqui agora, falar, podia ter feito mais, não, eu estou bem tranquilo, porque não adianta ficar chorando o leite derramado, até porque Deus sempre foi tão bom para mim, sempre foi tão generoso. Eu quero também que você guarde isso no coração, que se você está aqui até hoje, é porque Deus tem sido bom para você. Você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia. Se você está aqui hoje, é porque Deus ainda tem motivo para você meter a mão, para você avivar, para você fazer algo diferente, para você ser relevante nesse tempo, para você ser uma melhor esposa, um melhor esposo, um melhor filho, um melhor pastor, líder, diácono. Para Deus incendiar o seu coração e trazer a palavra certa para você, porque quando tem a palavra certa, você sabe como falar, e quando você sabe como falar, você sabe como pedir. E se você já reparou, tem muitas coisas que você só fez porque alguém pediu para você fazer. Você pode dar glória a Deus e aleluia. Ou seja, até para pedir você tem que se preparar. Quantos podem dar glória a Deus aí? E eu creio que Deus está preparando você nessa noite. Porque diz que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Ou seja, para mim pedir até aquele que disse isso para mim, que é o próprio Deus, eu preciso o quê? Saber o que vou falar. Eu preciso me preparar. Eu preciso escolher a palavra. Eu preciso mostrar para ele o propósito. De repente até Ezequias viveu mais 15. Propósito, algo, mas o que ele fez com isso? É por isso que eu disse, para você liberar essa palavra para o seu irmão, você tem que terminar bem, porque às vezes a gente fica assim, pô, eu comecei, já vou pensar em terminar bem, estou pensando em terminar, em desistir. Não, dentro de novidades, Deus move ministérios, amém ou não amém? Deus move ministérios nessa casa. Eu vou ficar triste? Não, estou preparando para o meu melhor, para o meu término, para não ser dado a escândalo, e até porque um dia, se Deus levar, você vai se preparar para o teu fim, amém ou não amém? Quantos estão entendendo essa palavra? A gente acabou que está indo aqui, né, nesse fluir, eu creio que está uma bênção, e então, por que preparar para esse momento?
porque eu vou começar já a analisar tudo, olhar meu presente hoje. Se eu quero terminar bem, então eu vou cuidar hoje para que eu termine bem. Quantos estão entendendo? Porque se eu não cuidar da maneira devida, se eu não olhar onde tem as ranhuras, onde tem as brechas, onde parece que eu sempre acabo perdendo exatamente naquela mesma questão, de repente você pode falar, você nunca identificou, você fala, pô, parece que as coisas não dão certo para mim. Aí de repente a questão para você, é só um exemplo isso, pode ser que seja a impaciência, e aí de repente você perde de novo, você continua não sabendo por que você perdeu. Aí Deus está falando, se você preparasse já para o teu término, para você terminar bem, significaria dizer que você ia conseguir passar por aquilo que você nunca passou, ser aprovado naquilo que você sempre foi reprovado, atingir um nível, uma relevância enquanto você estiver aonde você está, seja lá naquele trabalho, na igreja, aqui nessa terra, atingir um nível diferente, uma relevância, algo que faça diferença. Mas você vai começar a ver isso hoje, porque você quer terminar bem. Quantos estão entendendo? De novo, quantos estão entendendo? Aí você olha e de repente você identificou nessa procura uma impaciência. Aí você vai começar a entender por que você perdia todas. Já viu aquela que de repente o marido de repente perde as estribeiras e fala alto, e de repente ela fala mais alto? Ele fala uma palavra alta, ela fala 10 alto, e ela ainda se gaba por isso. Não pense ela que ela vai ser feliz, que talvez para as mais companhias, é isso aí, é novo tempo, é isso mesmo, não dá mole não, falou, fala alto também, grita. Vem buscar o conselho na casa de Deus para você ver se o conselho vai ser esse. Vai ser esse? Diga para o seu irmão, não vai ser esse, o conselho vai ser outro. Vai ser você vencer a si mesmo, vai ser você aquietar o seu coração, vai ser você passar para um outro nível. Porque aquele que te dá o conselho errado lá, ele faz você ficar no mesmo nível. Aí parece que você está bem pra caramba, mas sem sair do lugar. Ei, se você não tem conseguido sair do lugar e não avançar, você está sendo enganado e nem sabia. Porque Deus quer o crescimento para todos. Quantos podem dar glória a Deus aí, aleluia? Tem um aplauso para o Senhor nessa noite. Deus está falando aqui nessa noite, não perca nada. Talvez isso tudo aqui não tivesse no meu coração mesmo, mas nasceu do coração de Deus, porque Ele está falando com alguém aqui nessa noite. E quer saber o que eu creio? Ele não está falando para alguém aqui essa noite, Ele está falando para todos que estão aqui essa noite. Quantos estão aqui nessa noite? Então Ele está falando para você. Você pode falar para o seu irmão, ei, você está aqui? Então Ele está falando para você, está falando para você, está falando para você. Porque a gente tem mania às vezes de falar assim, caramba, fulano tinha que estar aqui. Como que dizendo, era para ele, não é para mim. Ei, é para você. E quer saber quando começa a ficar lindo? Quando você começa a botar isso em prática, aí você chega lá fora e compartilha de uma maneira revelada, de uma maneira tão viva, que você vibra em falar, que você tem sede para falar, que você chega lá fora e fala assim, caramba, eu estou doido para chegar lá fora e compartilhar essa palavra, eu estou doido para chegar lá fora e falar aquilo que Deus falou comigo. Quantos têm essa sede? Eu tenho essa sede, por isso que eu gosto de ser bem alimentado, por isso que quando eu estou ali, foi uma das falas do Sidão, né? Sidão só estava falando, você senta, ouve, eu amo isso, eu amo, e tantas quantas vezes puder dar oportunidade, sinalizar para as oportunidades, vamos dar as oportunidades, porque eu gosto de sentar e ouvir, amém? Eu gosto de sentar e ouvir, e isso é tremendo. O apóstolo estava até falando sobre isso um dia desse com a gente, é muito bom, a gente, é uma honra, né? É uma alegria poder fazer isso. Então pense em terminar bem, pense em terminar bem, e para pensar em terminar bem não é, de repente terminou hoje, detalhe, essa palavra está me levando a ter várias reflexões, quando eu preparava assim, estudando, falando, de várias reflexões, que é essa palavra de terminar bem, porque já viu que tem coisas, que de repente você vai viver um término em alguma coisa, e de repente aquilo ali te causa um grande impacto, e de repente tu fica meio boquiaberto, você não consegue entender, e você parece que o mundo está desabando em cima de você. Talvez você já tenha vivido isso. Sabe por que disso? Porque não se preparou para terminar bem.
porque quem se prepara para terminar bem, quando essas coisas acontecem, ele tem uma palavra, ele tem paz, ele tem tranquilidade, amém? Não é uma surpresa, não é algo, porque a gente está ligado em terminar bem. Se você estiver ligado nisso, eu tenho certeza que os seus dias vão começar a ser melhores do que tem sido até hoje. Se a gente começar a botar isso em prática, vai começar a ser melhor lá naquele território, Adriano. Vai começar a ser melhor lá naquele emprego. Vai começar a ser melhor lá. Vai começar a ser melhor aqui. Vai começar a ser melhor aonde quer que você esteja, Isaías. Aonde você estiver, você vai ser uma bênção. Vai ser referencial. Vai ser lembrado com alegria. Vão dar continuidade. Vão dar prosseguimento na história, na fala, no legado, vai deixar legado. Agora termina mal. Não quero saber nem de legado. Olhar assim e falar assim: o quê? Esse daqui? Não quero nem ver. Às vezes Deus é tão misericordioso que Deus vai e faz. Não é verdade? Deus vai e quebra algo que tem maldição numa família e se transforma em bênção. A gente já viu tanto Deus fazer isso aqui. Mas calma aí, Deus já transformou a maldição que estava sobre a gente em bênção. Então a gente vai terminar em bênção. E aqueles que vão dar continuidade vão assumir um legado de bênção. Vai precisar passar por uma terrível para ser quebrada uma maldição. Eles já vão começar debaixo de bênção. Aleluia, glória a Deus. Então, como você já sabe, Neemias, capítulo de número 1, a gente já foi tratando bastante. Neemias tem a notícia ali, que vai mexer com ele, que vai vir uma coragem do alto para ele mover, para ele fazer, para ele cumprir o propósito de Deus. E é claro que depois ele continua, você vai ver a família dele se envolvendo com as coisas do Senhor, daquela época, algo tremendo vai acontecer. E a gente vê isso é lindo, né, na continuidade dessa história dele. Mas ele vai sair dessa zona de conforto, ele vai sair desse lugar, e ele vai partir para dentro. Então, e a gente chega ao capítulo, vamos chegar aqui ao capítulo de número 4. Capítulo de número 4. Procurei no estudo aqui para ver se as palavras estavam aqui, mas não. Mas lembrei, a palavra mesmo é essa, que a vida muda na proporção da sua coragem. Quantos entendem essa palavra? A sua vida começa a entrar num movimento de renovo, de rebentos de oliveira, onde troncos caídos começam a florescer novamente, começam a enraizar, começa a partir disso, dessa coragem, desse mover, então a vida muda a partir de movimentos de coragem, que você tem coragem para fazer a diferença, de levantar, de se renovar. E a gente sabe, quando você quer fazer a diferença aonde quer que você esteja, seja aqui nessa casa, seja na sua família, seja na tua vida pessoal, seja no teu interior. O Jonas mesmo liberou a palavra aqui de ansiedade, né? Não acrescenta um dia sequer, e só piora e faz a pessoa viver mal pra caramba, às vezes frustrado, às vezes passa dias e mais dias mal, vai começar um novo dia, já começa por aqui, não acrescenta em nada, e às vezes você precisa de um impacto de mudança dentro da tua vida, e aí você precisa se levantar com coragem. E quando isso acontece, a gente sabe que tem gente que se levanta contrário, sempre foi assim, que não quer mudança, aquele que muitas das vezes tem você ali trancafiado, aquele que de repente quando é de dimensão espiritual, ele fica ali no sapatinho, você já é escravo, mas começa a se mover em oração, começa a se mover com vida, querido. Um impacto muito grande é quando alguém começa a se mover em oração, as coisas começam a se manifestar. Se você não tinha batalha, começa a ter batalha. E tem gente que tem coragem de dizer assim: pô,
poxa, parece que está piorando, mas claro, você está orando. Aquilo que estava incubado, aquilo que fazia destruir a tua vida, aquilo que fazia você sempre ficar pelo meio do caminho, agora está sendo tudo explodido. Ele está tentando te agarrar de vez para te puxar para o fundo. E Deus está falando para você, está estourando os fortes. E agora você está preparando para uma grande guinada. Então você tem que entender o que está acontecendo. Você diz glória a Deus? E aqui já começa isso. Diríamos assim, que é o inimigo atrapalhando essa obra de coragem, essa obra de alguém que quer fazer algo para terminar bem. Alguém que quer cuidar hoje, que não quer deixar para amanhã, começar hoje, da maneira certa. A gente vê gente que começa às vezes de maneira certa e termina errado. A gente começa errado e consegue, por uma misericórdia, terminar de uma maneira certa. Mas a gente está vendo aqui alguém que está começando com direção de Deus, com respaldo, com cobertura do rei, com palavra de Deus, sabe o que pedir a Deus. De novo eu vou repetir para você, você precisa saber pedir a Deus, porque você só não recebe porque não sabe pedir como convém. Então você precisa, até nas palavras que você vai liberar para Deus, você tem que, antes de sair liberando, vai lá orar, tu vai orar Ele mesmo, sabe por quê? Escuta essa, diz para o seu irmão assim: o Espírito pensa, aleluia, os pensamentos dele são maiores do que o meu, do que o seu, e ele quer se relacionar com você, aleluia. E quando você começa a falar com ele, aí o pensamento dele já está lá na frente, e ele vai, se revela, ele fala para você o que tem que falar. Às vezes não precisa ser só gemidos inexprimíveis, ele fala e você fala igualzinho. Tem glória a Deus aí? Tem aleluia? Quantos entenderam isso aí? Se você entendeu isso aí, eu creio que a gente já está muito bem essa noite. Aleluia. Não é tremendo isso, Zé? Não é tremendo isso aí, liderança? Não é tremendo? Oh, igreja do Senhor. Então essa obra de avivamento, essa obra de se mover, essa mesma disposição que eu estou aqui, do jeito que a gente está aqui, acho que a gente corria aí rápido aí mais umas 10 milhas, e ia mais 10, só que na caminhada vem algo para fazer você não terminar bem. Aí, como eu sempre falo aqui, deixo sempre esses chavões aqui para quem pega o que o Espírito diz à igreja, a gente sempre tem que identificar se sou eu, se é o interno ou se é o externo. Aqui você vai ver uma ação externa. Diz aqui, já vou ler o primeiro versículo: e sucedeu que ouvindo Sanballat, ele ouviu, ele estava fora, o inimigo estava de fora, mas agora ele vai se aproximar, porque ele está ouvindo que alguém se importa com as coisas de Deus, porque ele está ouvindo que você se importa com as coisas de Deus. Quando se importa com as coisas de Deus, aqui dê glória a Deus. E ele sabe que se você se importa com as coisas de Deus, você vai destruir toda a obra dele. Aleluia, meu Deus. Então essa influência aqui que vem é externa. Isso aqui eu sempre deixei bem claro aqui pelo Espírito de Deus. A gente tem que identificar verdadeiramente como somos nós, quando a influência é interna ou quando é externa. Quando sou eu e toda a batalha que estou vivendo, todo sou eu, é a nível de alma, é a nível de minha vida, é nível de eu me despojar, de eu descer, de eu ser diferente. Ou se é só a nível externo, porque eu estou pronto. O sinal que vai mostrar que você está pronto é que você já influencia, é porque você é aquele que agrupa, é porque você é aquele que amam te ouvir, é aquele que você está cheio de Deus, você fala, as pessoas ouvem, você atrai as pessoas, você tem a palavra certa. Quantos estão recebendo nessa noite aqui? Porque eu estou recebendo. Então Deus fala, eu vou me aperfeiçoar, vou melhorar. Amém? Eu não vou nem entrar, não vou ficar mais nada. Eu recebo a palavra e vou partir para dentro. Então é externo ou interno? É externo ou é interno? O problema está vindo de fora para dentro, ou o problema todo está aqui? Não é tremendo isso? Glória a Deus, aleluia. Aí Deus já começa a mexer com a gente. Aí eu creio que o Espírito Santo ele vai lá no profundo, porque ninguém aqui é perfeito, sempre tem alguma coisa para a gente melhorar. Amém ou não amém? Sempre tem alguma coisa
que a gente pode melhorar, aí ele vai falar, porque o problema está aí. Agora vamos partir para o crescimento? Vamos embora. Casa está arrumadinha? Tá. Já chorou, já labutou, teve seus momentos a sós, que você sabe que foi difícil sair de lá, que foi difícil deixar o palácio, que foi difícil deixar aquelas delícias lá, que foi difícil, e agora você está totalmente entregue à minha obra. Agora a batalha é totalmente externa, nada vai impedir seu crescimento, nada vai impedir a glória de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus tem liberdade na tua vida. Ele não precisa mais quebrar cadeia, já foi quebrada, já foi liberto. Agora também, se o problema ainda for interno, ele ainda quebra cadeias, ele ainda liberta, ele ainda opera milagres, ele ainda faz a diferença nas vidas. Aleluia! Então tem jeito para todas. Enquanto ouvimos a palavra e praticamos, meditamos e praticamos. Está vindo de fora? Não entra naquela de ficar. Tem um momento que ele vai falar, que o povo vai falar, está difícil. Judá, uma tribo inteira vai falar, está difícil. A gente sabe que tem momentos que a gente vai, talvez fale, está difícil. Ei, não tire a coragem, encoraja. Você está num fluir de mudanças, num fluir de coisas novas, num fluir de grandes conquistas, no fluir de tapar uma muralha, um buraco que estava causando problemas há muito tempo. Quantos dão glória a Deus aí? Meu Deus, então é algo grande. É algo grande, Isaia. É coisas que você nem pensou ainda. Quando eu penso nessa palavra, às vezes eu dou umas viagens. Falo assim, meu Deus, é isso, nem chegou no meu coração. Senhor, eu já estou vivendo essa palavra. Eu estou pensando em algumas coisas que eu penso que vai alegrar o seu coração. Eu estou pensando em algumas coisas que eu vou me alegrar em muito, mas vai alegrar o seu coração. Mas diz que ainda é maior do que tudo que eu posso pensar. Eu estou nessa, Deus, eu estou interessado nisso. Eu quero para mim, Senhor. Então me ajuda aqui, meu Senhor, meu Senhor. Quando os ataques vierem, saiba que está vindo de fora. O problema não é você. Se for, se arrepende, deixa, traz a luz. Quando você traz a luz, Satanás perde as forças. Quando você traz a luz, você confessa, você deixa, ele perde as forças. Mas se você não confessa, o problema continua interior. Se continua interior, você continua em cadeias, você continua travado. O problema é de todo mundo, nunca seu. Ei, no nome do Senhor Jesus, haja luz. Diga aí, houve luz. Haja luz. Haja luz. Você pode aplaudir o Senhor, porque se houve luz, você está pronto. Aleluia! Misericórdia, Deus, nos ajuda com a sua graça e até com as tuas misericórdias. Ah, Senhor, precisamos da sua ajuda. Então o inimigo externo vem agora, e você sabe como ele se chama. Eu não sei qual o seu Sambalá, o seu Tobias, eu não sei de onde vem a tua labuta toda. Por isso que eu disse, primeira mudança tem que ser aqui, deixar o Espírito de Deus ter liberdade. Quer ver uma das manifestações de poder do Espírito Santo? É a manifestação contínua. Ele não quer travar a manifestação, não. Ele quer fluir cada dia mais e ser aquilo que ele tem que ser na minha e na tua vida. Você pode dar glória a Deus aí? Então, no nome de Jesus, não é? Você sabe o nome do seu Sambalá e do teu Tobias lá? Diz que esses miseráveis aqui, diz que quando os homens edificavam o muro, faziam a obra, diz que eles ficaram irados, se indignaram. É sempre assim, querido. Começa a se indignar, começa a levantar calúnia, começa a mentir a respeito, começa a fazer, é isso, está aqui, ó. Se indignou muito, escarneceu, começou a escarnecer dessa liderança, principalmente de Neemias, e falou na presença dos seus irmãos, do exército de Samaria, e disse, olha só, no meio de um exército, que faz esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á a isto? Sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montões do pó das pedras que foram queimadas. Ei, nós não vamos acabar num dia mesmo, não.
mas nós não vamos desistir. Você pode dar glória a Deus? Tem muita obra que a gente não vai acabar no mesmo dia não, tem muita coisa que ainda vai precisar ser muito tratada ainda na nossa vida. Não vamos terminar num dia mesmo não, mas não vamos desistir no primeiro dia, porque a intenção dele aqui era fazer da gente mais uma vez os imediatistas. Sabe por quê? Porque a gente quer ser imediatista em muita coisa, quando Deus requer da gente o quê? O Espírito Santo é paciente, e Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder, Ele pode fazer tudo, e Ele é paciente, e a gente quer chegar, então Ele quer fazer do povo imediato mesmo. Não vamos terminar isso não, e não é tudo num dia não, isso não é tão rápido assim não, e não tem, está faltando recurso, e não vamos conseguir, ei, de novo vou liberar para você, isso tudo é externo, mas deixa de ser externo quando toma o seu coração, porque aí passa a ser interno. Imagine essas palavras, imagine alguém te chamando de fraco o tempo todo, imagine já um grupinho falando de você pelas costas. Isso é fácil, igreja? Mas se são coisas externas, aquieta o teu coração, porque Deus é maior, Ele está contigo. Agora, se for interno, muda. Por isso que os piores ataques são dentro de casa. Por isso que ele vai declarar aqui, que vou derrubá-los sem eles nem perceber, vou fazer de uma maneira que quando eles pensarem em alguma coisa, já derrubei, já escandalizei, já fiz, já destruí. Por quê? Porque ele já estava dentro, porque ele já estava dentro. Sentiu quando a batalha interior derruba gigantes, quando o exterior só parece que é gigante, mas você tem paz. Quando é só exterior, você vai batalhar, você sabe que tem um dia para encarar, você sabe que tem que levantar de novo escudo, e com a outra mão você tem que estar com a lança, amém? Você tem que estar labutando, você tem que ter coragem para falar novamente, você tem que ter coragem para pedir e saber pedir, você tem que ter coragem para encarar novamente, amém ou não amém? Mas você sabe que quando você volta, aleluia, você deita e tem o sono do justo, glória a Deus. E quando a batalha é interior, tu dorme e não tem descanso, a batalha parece que continua 24 horas dentro de casa. Tu acha que esse problemazinho é de quem? Diga assim, meu Deus. Diga assim, meu Deus. Isso aqui não é teatro não, é porque esse meu Deus é como se a gente falasse assim, me ajuda, Senhor, a melhorar, me ajuda. Esse meu Deus aqui nada mais é de eu falar assim, meu Deus, vamos dar umas estocadas em nós mesmos, que meu Deus, miserável homem que sou, como eu preciso chegar na minha casa e ter o descanso do justo. Eu preciso dentro da minha alma, que é, querido, convertida ao Senhor. Tem gente que diz que a alma nunca se converte. Se ela é conduzida pelo Espírito, então ela não vai me levar mais a viver as coisas da carne, porque ela se converteu ao Espírito. Aí tu pode falar, pô, não, calma aí, pastor, a alma nunca se converte. Claro, dando brecha direto, não tapa brecha, continua vivendo a vida da mesma maneira, não quer mudança, acha que tudo problema dos outros, nunca é nosso, tudo é pá, pelo amor de Deus, poxa, pelo amor de Deus. Então não é fácil. E estava com ele Tobias, outro miserável aqui, uma palavra forte, mas é terrível. O amonita, e disse, ainda que edifique, contudo virá uma raposa derrubará facilmente seu muro de pedra. Quantos já tiveram pessoas assim que desvalorizou as obras que você fez? Quantos que chegaram, falaram para você? Tem gente que já chegou para mim e fez assim. Eu sabia que não estava falando para mim, estava falando para o próprio Deus. Aí tu, por quê? Não está falando com o próprio Deus? Porque Deus falou comigo que aquilo ali não era afronta a mim. Porque a gente, querido, a gente pode perder a estribeira. Se não tiver homens como Sidney, como Isaías, Jonas, como você que está aqui, a gente pode ser pastor, pode ser o que for, vai perder as estribeiras. É claro que em primeiro lugar a gente tem Deus, amém ou não amém? Mas
coisa linda é quando a gente sabe que tem também mais um que está com a gente. E detalhe, que não é defendendo isso ou erro daqui ou dali, não é patota, não, é unidade, é povo de Deus, é o mesmo pensamento, a mesma visão, amém, a mesma visão, o mesmo costume, né, visão, costume e modelo, é a mesma visão, costume e modelo, aleluia, isso não é lindo? Meu Deus. Então, depreciando, tá certo? Depreciar, cadê os entendidos aí nas línguas? Depreciar não está falando bonito daquilo que você fez, tá? Botando para baixo, é isso aí mesmo? Me ajuda aí o pessoal da língua aí. Depreciando, falando, botando, querido, preste atenção, a sua família pode ser a melhor família, não para você ficar tirando onda e viver de uma maneira orgulhosa, cheio de orgulho, cheio de soberba, mas para viver a melhor família, porque senão a melhor família sempre vai ser a outra. Aí você continua vivendo uma vida mal, porque você acha que o seu pai é o pior, que a sua esposa é o pior, que o marido é o pior, que o filho é o pior. Se é o pior, faz a partir de hoje ser o melhor, amém? Já com mudanças de palavra, mudança de pensamento, impetração de mão, azeite na cabeça de noite. Eu sei lá o que você vai fazer, mas quando eu digo eu sei lá o que você vai fazer, porque às vezes tem uma estratégia específica para você, é isso que eu estou querendo dizer. Você nem sabe, mas com certeza, muitas noites que você estava ali quietinho, alguém estava ungindo a sua cabeça. Uma noite, mulheres, duvido se isso não já aconteceu. O próprio Sidão, ele estava dormindo, de repente cansado, eu fui preocupado que Cristina acordou de noite e estava lá, ministrando sobre ele, botando lá um óleo no pé dele, aleluia, para ele não perder direção, derramando lá um óleo na cabeça de Isaías, Renatinha. Amém ou não amém? Amém ou não amém, igreja? Glória a Deus, meu Deus, oh meu Senhor. 4, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Isso aqui é importante, esse versículo aqui é muito importante, porque verdadeiramente ele tem respaldo para falar que o problema é exterior, que a batalha é exterior. Então Deus está defendendo totalmente isso aí, preste atenção nisso, isso é importante. Deus está nisso de maneira muito grande, por quê? Porque o problema está lá fora, então ele está chegando diante de Deus e está falando com Deus, porque vai ter uma hora que eles vão fechar as brechas. Vou ler até ali aqui para não me perder, olha só, o 7, depois de repente a gente volta aqui. E sucedeu que, ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a atar, que já as brechas começavam a fechar, que já o buraco, aquilo que sempre trazia o problema, aquilo que sempre entrava sutilmente, aquilo que vinha e levava suas finanças embora, aquele que vinha e fazia de você sempre um mal pagador, fazia de você sempre alguém que estava pronto para destruir mais uma cidade inteira, que tem gente que é tão ruim que consegue destruir uma cidade inteira. Tem misericórdia, porque o que adianta? Aqui eles estão fechando as brechas, isso é muito lindo, tanto que o adversário ele fica furioso quando sabe que você está fechando as brechas. Mas uma palavra que veio forte, eu liberei até lá no Novo Tempo, né, naquele dia, não sei se vocês vão lembrar, os irmãos que estavam lá, eu lembrei de que adianta fechar a brecha, se o problema todo não é exterior, é interior. É igual passar o metiolate na ferida, criava uma casca rápida. Quantos são do tempo do metiolate aí? Quando ardia. Hoje tem metiolate que tu passa, não arde mais. Quando a mãe vinha assim, você fica quieto, menino, vou lascar metiolate nisso. Tu ficava quieto na hora, não queria metiolate, queimava. Sabe o que acontecia? Criava uma casca rápida, parecia que já estava sarado. Como é que estava por dentro? O mercúrio ele demorava, ali não fazia aquela coisa, mas já ia curando de... Quantos estão entendendo?
Porque adianta tapar a brecha se de repente estiver cheio de problema. Vou botar uma casca aqui, está todo mundo olhando, está bonitão, está lindão. Sepulcro caiado, todo podre por dentro, todo mal por dentro. Quantos estão entendendo? Então por isso que esse tapar brechas tem que estar ligado se já está tudo certo. Porque aí tu, não, mas aí tapei brecha, agora eu vou resolver dentro de casa. Tudo bem, vamos dar um desconto, vamos caminhar um pouquinho nessa linha. Mas tem coisas que de repente a pessoa não está identificando, ela não se ligou ainda, só vê de fora, aí tapa, parece que está tudo resolvido. Por que se manifesta tudo de novo? Porque nunca foi resolvido dentro de si. Dá para falar de novo aí? Meu Deus. Porque essa hora é a hora da gente descer e pedir perdão e falar, e se quebrantar e mudar, poxa. É por isso que a palavra é pregada. É por isso que eu permaneci na casa de Deus até hoje. Quero permanecer. Porque o dia que essa palavra não fizer mais efeito, o dia que quem ministrar aqui já não estou nem aí, é melhor que Deus leve imediatamente do que perder a vida aqui e ir para o inferno. E Deus olhar assim e falou, o que? Deixa eu ver, ainda tem, vai entrar fumaçando, pegando fogo. Mas eu falar, entrou fumaçando, né? Entrou fumaçando. Tu viu como é que tu entrou já pegando fogo, já com um montão de, uma língua para você entender, um montão de capiroto falando, é meu, é meu, é meu, é meu, e tu entrou, acabou, mas foi por um fio. Deus sabia que se deixasse mais um pouquinho, o dia que essa palavra aqui não fala mais com você, cuidado, hein? Porque se alguém chegar aqui em cima e falar assim, eu não sei o que falar, Deus aqui está dizendo para me falar que Ele te ama, querido, eu vou tomar posse de tal maneira dessa palavra, eu vou acreditar que é Deus falando de tal maneira. Ah, pastor, e se não for? Sou inocente, e Deus vai me tomar como Ele falando. Sabe por quê? Porque sou inocente. Quando eu não sou inocente, eu não sou tomado. Guarda isso. Porque se eu tiver não sou inocente, não tem fluir, eu continuo o mesmo, eu fico da mesma maneira, Deus não se move, e eu estou achando que eu sou o cara. Agora se eu for inocente e estiver ali, Deus se move. Aí depois, se Ele quiser me mostrar que aquele lá está sem Deus, que aquele lá, aí é Ele. Também, se não quiser, eu prossigo dando glória a Deus. E se me mostrar, já recebi aquilo que Ele queria me dar, porque continuei inocente. Quantos estão entendendo? Tem muita gente que perde as ministrações porque tem perdido a inocência. Tem muita gente que perde aquilo que falar daqui de altar, através dos louvores, através da palavra, através de abertura, porque estão perdendo a inocência, estão perdendo o primeiro amor. Só se julgam saber muito, um tipo de Satanás, de Lucifer, outrora, porque hoje não tem mais nada de anjo de luz, é anjo de trevas, um tipo de diabo que pensa que sabe muito, mas não sabe nada, insensível, não ouve a palavra de Deus. Diga assim, meu Deus. Numa dessa dá vontade até de parar e já só se prostrar e orar, né? Falar assim, Senhor, porque Ele é bom para a gente. Olha o que Ele faz com a gente. E é assim que eu sempre entendi, Ele cuida da gente, Sidão. Só que não pode ser só a nível daqui, porque vou descer, vou ter que encarar os meus desafios, botar no linguajar aí, encarar os monstros que às vezes vêm de fora, do externo. Mas como é que está a minha vida? Lavado e remido no sangue de Jesus? Já trouxe à luz aquele ou outro problema que tem, uma dificuldade que tem? Já deixei, já ficou para trás, já estou pronto para encarar e prontinho? Porque se você estiver prontinho para encarar, quando vier, querido, não vai te ultrapassar. Mas se você não estiver pronto, só achar que está pronto, quando vir vai te ultrapassar, e ninguém nem vai lembrar de você, que um dia você fez e aconteceu. Terminou, não vai poder falar que combateu o bom combate, porque tem gente que naquele grande dia não vai poder falar. O apóstolo liberou essa palavra num sepultamento. Ele falou, ei, tem gente que naquele belo dia não vai poder falar igual o apóstolo Paulo falou um dia, não, hein, gente. E quem fala isso? É o ímpio que fala isso? Quem é? Somos nós. E agora, respaldo para falar isso? Quantos estão entendendo? A gente precisa melhorar. Quero encorajar você a melhorar. Quero encorajar você
sabe, a pensar em terminar bem, porque o dia que Marquinhos vai ter um envolvimento com missões tremendo aqui, amanhã depois o Espírito de Deus toca no meu coração, o Marquinhos, tu traz ele aqui mais para perto de você, ou ele vai estar aqui, quem vai estar aqui nesse outro aqui, aí ele ficou tão chateadinho, aí eu vou chamar num acontecimento desse, para falar isso com ele, não, fica difícil, porque tem gente, qualquer um não consegue compreender, mas sabe no mundo espiritual o que ele é? Menino, porque não entendeu o mistério de Deus, um mover de ministério para coisas maiores, para ser uma grande liderança, para liderar talvez as missões gerais até de uma nação. Ele precisava vir aqui e deixar para depois ser. Aí não entendeu. Já vimos isso acontecer em vários conceitos e tal, e ainda incender, isso aqui são meu, e leva e divide. A gente falou disso há pouco tempo aqui. Então a gente tem que estar pronto para mover dentro do ministério, e aí eu vou terminar bem, não, vou terminar bem. Vamos supor uma direção dessa, aconteceu algo, já tem algo tão lindo, ele está tão feliz, que agora não vai ficar todo mundo ali, você não tinha que, não sei o que, não sei o que, se eu não for, não virá aquele que Deus tem prometido para vir. Caraca, não tive glória a Deus, escutei amém, não entendeu que quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. A gente às vezes só pensa que é bom, mas bom é o Senhor, e Ele tem o controle, tem todo o mover, e Ele faz como Ele quer. Quem arruma problema são homens, que não entendem a direção de Deus, e nem a palavra de Deus, porque no dia que a gente entende, ei, amanhã preciso de você lá em Parque Esperança, sim Senhor. Fácil? Nada fácil. Um caminhão de brita com caco de vidro e mais areia. Meu Deus. Mas tinha remanescentes aqui nesse lugar. Tinha intercessores aqui nesse lugar. Tem, querido, colunas aqui nesse lugar. Tem sustentadores aqui, pessoas que são de Deus nesse lugar. Amém ou não amém? Glória a Deus. Ataque externo. O problema não era interno. Vida de obediência, submissão. Não vou para um lugar e fico assim, só vou porque mandou, porque eu no meu coração não aceito. Não existe isso. Desde o momento que vi, acabou. Saí daqui, fui para ali porque o pastor falou, porque eu mesmo não aceito, não concordo. Deus já viu, já te reprovou. E o pastor depois ainda vai tomar um aqui. Ele fala, aí eu vou falar assim, Senhor, mas se eu creio que foi o Senhor que me deu, por que aconteceu isso? Aí Deus tem as respostas dele, como já falou para mim várias vezes, em relações a coisas desse tipo, que já aconteceu 10, 20, 30, e com certeza não foi a última. Saudoso pastor Israel mesmo, ele falava, não tenham medo de avançar. Para avançar tem horas que parece que você vai cair, parece que vai ser difícil, mas você continue avançando, porque o Senhor está nisso. Amém ou não amém? Então, a gente prossegue. Aleluia. Versículo, só voltando aqui, o 4 e o 5, ele vai entregar totalmente esse ataque externo na mão de Deus. Entrega esses ataques externos na mão de Deus, porque tudo que Satanás quer fazer através dos ataques externos é parar você, para você entrar na carne e tentar resolver conforme as suas forças. Ataques externos é para você resolver no Senhor. Se você nos ataques externos tem problema, vamos supor um ataque externo, você tem problema, é um mal pagador, está te cobrando, você tem que ir lá e resolver. Você está devendo, captou? Aí você vai lá, vai resolver e vai partir. É um ataque externo que você de alguma maneira tem uma responsabilidade nisso. Quantos estão entendendo?
Mas a gente está falando alguém aqui que quer intentar, quer arrumar brecha, e Neemias está fechadinho, tem um grupo com ele, coisa boa é ter um grupo, amém, é isso que a gente quer, é isso que as orações da Adriana direto, as nossas orações, para que a liderança seja uma só, se cumpra a palavra apostólica, que não é um amontoado de pessoas, e sim uma unidade. Você pode dar glória a Deus, aleluia. E aí ele está entregando esse ataque exterior totalmente para Deus, e ele continua a obra. É claro que aí vem aquela coisa, é pesado, não é fácil, aí ele tem que ter vida de oração, e aí tem muita gente que já não está aguentando mais, porque falta vida de oração. Ei, aí sabe como é que está o teu barulho? Você não sabia, né? Por isso que está difícil, você está tentando resolver sem entregar na mão de Deus, não tem oração. Se não tem oração, você não está entregando todos os ataques externos na mão de Deus, não. Se não tem oração, você está tentando fazer a tua maneira. Se não tem oração, ei, não é entregue todas essas adversidades que muitas das vezes acontecem na mão de Deus. Se não acontece, eu quero dizer para você, se você não consegue entregar, vai ter uma hora que você vai perder de novo a batalha. Porque entregar na mão de Deus não é parar, entregar na mão de Deus é descansar e continuar. Você pode dar glória a Deus, pode dizer aleluia. Quando não entrega na mão de Deus, o cara chuta o balde e para definitivamente. Entrega na mão de Deus e vá. Já tive um aleluia, já tive mais um aleluia. Entrega na mão de Deus, prossegue, prossegue, prossegue. Tu tem entregue os ataques externos? Ou tem tentado você mesmo bater de frente? Tem entregue todos os ataques externos? Tem palavra que a gente às vezes libera que é pesado, mas para a gente entender, se veio o meu coração, eu recebi como diácono. Você não presta, não foi só para mim não. Estou bem tranquilo, sabia que Deus estava me forjando, sabia que eu era assim imprestável, as obras mostrava que não, mas eu entendi que podia melhorar, que podia avançar. Parti para dentro e fui embora, e nada parou o crescimento. Tu entendeu? Agora, se eu recebo essa palavra como vindo do inferno, que poderia vir do inferno, poderia entregar na mão de Deus e continuar, mas essa palavra veio para levantar mais ainda, para fazer, então recebi como sendo de Deus, e prosseguir com ela com tristeza? Nada disso, porque se eu partisse com tristeza, como os outros 10 que iriam fazer, como os outros 15 queriam fazer, todo mundo ficaria pelo caminho, mas porque tinha um mover de Deus ali, que um falava, é Deus querendo o crescimento na nossa vida, é Deus falando que a gente pode melhorar, é Deus falando para a gente, vamos avançar. Talvez se a gente liberar essa palavra às vezes para uma ou outra pessoa, no tempo do mimimi, né? Já aguentei o que tinha que aguentar. Ei, querido, presta atenção, poxa, Deus tem mais para você nesse lugar. Aleluia. Deus tem mais. Tenho entendido algumas coisas como presentes de Deus. Agora mesmo estava falando com a Josi, acho que eu falei isso para a Josi, não sei se foi para o Manel, falei, a gente estava em comunhão ontem aqui, um bate-papo, né Manel, com os homens aqui, à noite. Eu falei para ele que é um presente de Deus, o cunhado dele. Caramba, mas bastante batalha e tal. Deus confiou a eles. Deus olhou, falou, mas no mundo falaria assim, mas um presente de Deus, cuidar de alguém que Deus envia, de alguém que de repente ninguém cuidaria, de que ninguém, e aí, é fácil? Não é fácil, mas Deus é com vocês, e tem levantado homens aqui para ajudá-los, tem levantado uma igreja, tem levantado intercessoras, tem levantado Isaías, que é um guerreiro sempre, às vezes sem um sente, parte para dentro feroz, sem olhar para bolso, sem olhar, não é verdade? E Deus tem coisas que são presentes e a gente nem sabe, e tem coisas que vêm bonitas, são laços e o homem também nem sabe. Meu Deus, aí olha a palavra ali,
e abraça. Tem coisas que parece que não são presentes. Ele abraçou e está recebendo esse presente de Deus, e o tempo Deus sabe. Tem coisa que você abraça que é um presente que não é de Deus. Por isso que a minha saudosa já ensinava sempre para os meus filhos: tudo que lhe chegar à mão, ore primeiro. Seja presente, seja comida, seja bebida, seja o que for, aonde você estiver. Uma certa feita, contando isso aqui, alguém chegou e deu algo lindo para ela, lá no Tribunal de Justiça, né? E ela, o Espírito Santo falou: não, lindo, né? Algo. Aí daqui a pouco, ela sem saber, veio uma das funcionárias do tribunal: ó, tudo que essa pessoa te der, não vai. Se for comida, não coma. Se for bebida, não beba. Se for presente, muito cuidado, porque tudo dela tem um oferecimento, tem algo ruim, com o fim de destruir, com o fim de... Quem avisou para ela, se ela não sabia? Quem? Você pode dar glória a Deus? Só que a partir da palavra você já começa a entender que não precisa alguém te dar um sinal, você já sabe. Tem coisa que não precisam te dar um alô, você já tem que saber, poxa. Amém ou não amém? Porque você já sabe, tem coisa que você sabe, poxa. Aí não dá para insistir, porque senão é murro em ponta de faca. E murro em ponta de faca você vai sofrer, você vai padecer e depois vai dizer que não sabia. Pois você sabe. Tomara que não tenha que chegar aquele grande dia para Deus mostrar para você, porque Deus já está usando pessoas hoje, está me usando hoje aqui para falar com você. Aí vamos chegar lá naquele grande dia para ir falar com Deus, mas eu não sabia. Sabia sim, porque foi falado várias vezes. E agora eu não estou aqui para ficar negociando com você aqui não, só estou para julgar. Quando falo aqui, essa que é a grande diferença. Quando falo aqui, tem gente que fica assim, está me julgando, né? Porque a palavra, tem gente que se levanta de uma maneira, cara, está me julgando, tá, tudo bem. Aqui era a tua oportunidade, porque lá naquele dia, aqui era conversa, aqui era te adestrando, aqui era mostrando para você o bom caminho. Ei, ouça isso aqui que está vindo fresquinho do coração de Deus. Só que naquele grande dia, quando você tiver tete a tete, tudo passando como se fosse um filme, sem perder uma cena, sem desaperceber de um segundo, Ele vai te mostrar tudo, vai te dar todas as respostas, vai te mostrar tudo. Só que aí não vai ser para você falar, eu me arrependo. Não, aí não é mais para isso não. Aí é só para julgamento. E aí quando a gente diz julgamento, a gente sabe, que aí a gente sabe que se entrar nessa questão com os santos e aqueles que não, então como é que tem santo agora que está sendo julgado? Para condenação e sem justificação, porque não atentou para aquilo que o Espírito já falava à igreja. Porque quer ver outra manifestação de poder do Espírito Santo? Você vai ser instrumento de Deus falando com o seu irmão aí. Diga assim: uma manifestação de poder do Espírito Santo é que Ele fala, e Ele está falando aqui essa noite através da minha vida. E Ele fala, Ele fala, Ele fala. Quantos creem que Ele fala? Quantos creem que Ele fala? Dá glória a Deus aí, dá aleluia. Começa a ter comunhão com Ele, você vai começar a ouvir a voz dEle de uma maneira muito grande, maior. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem uma caneta aí? Alguém? Eu vou marcar aqui, eu vou parar aqui no texto para não esquecer o texto. E a gente vai fechar naquilo que tem que fechar agora, não é? Senão a gente vai ficar aqui até 10, 10 e meia. E a gente não vai fazer isso. Obrigado, Cid. Eu vou voltar depois de novo no 7. Amém? Continua. Você me ajuda quando eu voltar aqui. A gente vai continuar no 7. Quando a gente prepara o sermão, a gente fica mais fácil de lembrar, né? Mas sim, o sermão.
Obrigado, Diácono Cid. Queria convidar você para ficar de pé nesse momento. Meu desafio para você nessa noite, dentro dessa ministração, a gente nem encerrou ela. Talvez no encerramento eu falasse, mas eu já quero falar nessa noite. Eu quero encorajar você hoje, porque não dá para pensar no último dia, porque o último dia ele virá. Amém ou não amém? E se você deixar para o último dia, não vai dar tempo. Lembra das virgens imprudentes, né? É isso? Me ajuda aí. Virgens imprudentes, não é isso mesmo? Lembra? Deu tempo? Então, para você pensar em terminar bem, você tem que começar a pensar hoje. Quantos estão entendendo essa questão hoje? E aí você vai vir dentro dessa palavra, preste atenção, essa palavra, terminar bem, é só o estopim para te incendiar, porque o próprio, a condução da palavra já está falando. Lembra? Ataque exterior, tem que identificar, esse ataque é exterior ou é interior? É problema de alma, é problema que eu estou com problema de cura da alma, que eu estou precisando, de coisa que é interior, ou é de lá? Está tudo arrolado. Agora, eu terminar bem, eu preciso começar agora, porque eu não sei quando vai ser meu término. Eu quero viver muito, já tenho palavras com Deus para viver 100 anos, já tenho palavras, já tenho falado. Eu preciso agradá-lo, agradar com vida, agradar com verdade, agradar, me arrepender se estiver errado, saber ouvir, saber viver com tremor. Tudo isso está arrolado em terminar bem. Parar de acusar e trazer para cá. Então, a palavra para você agora, a palavra é uma palavra com resposta, mas aí a gente precisa querer viver. Aqueles que querem, recebe essa palavra de terminar bem, levante a mão assim. Você pode começar a declarar para Deus com fé que vai terminar bem. Você pode começar a declarar aí para o Senhor que vai terminar bem, porque a partir da tua posição hoje, a partir do teu posicionamento hoje, pastor, mas se tiver 50 anos, você vai viver 50 anos tremendos, com muitas guerras, mas essas guerras interiores aí, tu não vai ser tomado, você vai aprender a lançar na mão de Deus, você vai continuar, você, querido, o exterior, Deus vai cuidar, que você precisa acertar, você vai encarar, mas você vai lançar na mão de Deus, não vai abrir mão das primícias, do principal, porque já pensou se todas as batalhas que viessem de fora, fizesse você terminar um dia mal, você não terminar bem um dia, porque o ataque veio de fora e você chegou em casa, destruiu a tua noite com a tua esposa, destruiu a tua noite com o teu esposo, destruiu a tua noite com os teus filhos, tu viveu uma batalha tremenda externa lá fora e chegou dentro de casa e viveu mal dentro de casa, o teu dia. Por que você não terminou bem esse dia? Por que esse dia não terminou bem? Então comece a declarar, eu vou terminar bem. Você vai terminar bem esse dia. Você vai terminar bem esse dia. Você vai terminar bem a tua vida. E você vai gozar sim, você vai disputar sim. Pastor, o senhor está ministrando aqui que não tem batalha aqui. Não é isso. Você já viu aqui, olha essas batalhas de Neemias, era batalha pouca, mas ele sabia de onde estava vindo as guerras, de onde estava vindo as labutas. Então declare que você vai terminar bem. Para terminar bem você precisa cuidar hoje. É claro que poderia ser uma continuidade da palavra. Terminar bem é não dar ouvidos a essas coisas aqui. É isso que ele vai fazer. Mesmo quando o povo está cansado, mesmo se você estiver cansado, se você estiver sobrecarregado, eu estou liberando a palavra para você com fé, mas você precisa tomar com fé. Você vai terminar bem. Porque Judá, uma tribo inteira, estava falando, vamos terminar mal, não estamos aguentando mais, não dá mais. Uma cidade inteira podia apontar para igrejas inteiras dessa cidade.
Eu quero declarar que as igrejas vão terminar gloriosa, como diz a palavra do Senhor. A igreja do Senhor não vai terminar derrotada não, as ruínas não, ela vai terminar bem, gloriosa. E se você é a igreja do Senhor, você vai terminar gloriosa, a noiva do Senhor. Porque a noiva do Senhor, Deus não vai casar com alguém todo atropelado e em pecado não. O pecado Ele está resolvendo nessa vida, amém ou não amém? Ainda existe alguns que em pecado confessam na hora, tombam na hora e foi justificado. Mas se a gente está nessa vida, Deus está chamando a gente para uma vida de santidade, de melhora. Então começa a declarar: eu vou terminar bem, eu vou terminar bem, eu vou terminar bem. E para terminar bem, eu vou botar minha vida em ordem, porque Deus trabalha na ordem. Vou botar minha mente no equilíbrio. Vou começar a orar, Senhor, a respeito da palavra certa. Eu não estou dizendo com isso que você vai ser perfeito em palavra, porque nós não somos perfeitos. Mas o Espírito Santo pensa, e Ele pode te dar a palavra-chave para ser uma chave da tua vitória, da tua reviravolta, do seu retomada, da sua grande, sabe, de um grande título que só Deus pode te dar. Uma palavra muda histórias inteiras. Um sorriso muda. Um movimento de sorriso. Já viu aquele que quer brigar lá no trânsito? O cara entrou de qualquer jeito, o cara deu aquele sorrisão, você já se sentiu até mal, você queria brigar. Se você tem um pouquinho de Deus, você já está falando assim: perdão, Deus, e eu sou o pastor, e eu sou o diácono, e eu sou o presbítero, e eu sou o seu filho, Senhor. Nem sei se aquele, mas olha esse sorriso dele. Não tem como não se quebrantar nesse sorriso. Só não se quebranta, sabe quem? Quem é ruim demais. O cara sorriu para ele, ele continua querendo dar tiro, continua querendo brigar, continua querendo, ruim demais. Mas você não é ruim demais, você é do Senhor. E se você é do Senhor, um sorriso muda a chave, abre portas. Imagine uma palavra: eu vou melhorar hoje, eu vou mudar hoje, eu vou aperfeiçoar hoje, eu vou buscar a palavra correta, Senhor, no meu relacionamento, eu vou buscar a palavra correta lá naquele trabalho, eu vou me calar quando tiver de calar. Oh meu Senhor, se um dia eu sair de lá daquele lugar, vou sair com honra, com portas abertas, para voltar a ser mais honrado ainda. Se um dia eu sair dessa igreja aqui, vou sair com honras, para ir pastorear com honras, não com vergonha. Se um dia você sair daqui, vai sair de direção de Deus, debaixo de cobertura, de gozo, a igreja toda em festa. Mas se não é assim, está errado. Aí joga para conta de todo mundo de novo, para pastor, para a igreja. Não, terminar bem querido, não deixar ninguém com o coração apertado, ninguém, sabe, não, e sim a pessoa está sentindo por causa da falta, por causa que acabou aquele tempo, sente falta, mas está orgulhoso, está alegre, porque tem memorial, porque vale a pena lembrar, porque está realizando uma boa obra, é porque o nome do Senhor é glorificado, porque a gente tem alegria de falar: olha, lembra de fulano de tal, é um grande ministro, é um grande pastor. Agora nós que estamos de pé, Senhor, nos ajuda, porque para a gente terminar bem, a gente precisa estar no Teu temor, a gente precisa estar na Tua vida, a gente precisa Te ouvir, Deus. Eu também preciso aprender a ouvir, Senhor. Tá debaixo de bons bate-papo, debaixo de gente, Senhor, que é que conversa aqui, Senhor. De novo vou liberar essa palavra, as coisas, muitas coisas que fizemos, Senhor, foi direcionado, foi alguém que soube pedir, que liberou uma palavra e se moveu até nos grandes desafios, Deus. Senhor, se Tu pedir algo a gente, que para a gente foi impossível, a gente ouvir que o Senhor pediu, a gente vai mergulhar, mesmo que seja impossível. Quantos lembram quando Jesus falou para Pedro: vem? E o que ele fez? Ele foi, e era impossível andar sobre as águas, mas o Senhor falou para ele, ele obedeceu. Deus pediu e ele foi. Tem pessoas que vão começar a se movimentar, líderes, recebe aí, família, líderes de família, líderes, está recebendo essa palavra profética agora.
Sidão, você vai liberar a palavra e milagres vão acontecer. Você vai liberar as palavras, você, Cristina, e casais vão ser avivados. Ora, xerebecantarabás, a Beatriz, a Léo, a líderes, coisas, milagres vão acontecer. Vai haver crescimento, vai haver glória de Deus, Marquinhos. Vão vir coisas lindas. Ei, uma chave, uma palavra. Ah, Deus. Saia todo o ar podre, tudo que causa dor, tudo que causa dor interna, tudo que causa sofrimento. Sai toda, Senhor, todos os gases, tudo que causa dor, traz um ar novo, traz, Senhor, rebento de oliveira, traz refrigério, traz gozo, traz ânimo, traz força, traz coragem, Deus, no nome do Senhor Jesus. É o nosso pedido a Ti nessa noite, mas em cima dessa palavra, ei, mais uma vez então para terminar, você que recebe essa palavra de que vai terminar bem, diga amém. Amém. Então, Senhor, que a gente mais uma vez nessa oportunidade, a gente prossiga, ligado nos detalhes, talvez fosse para a continuidade dessa palavra, mas eu já quero liberar aqui os detalhes, porque pessoas caem, não é nas grandes muralhas, não é nas pedras grandonas que pessoas tropeçam, é nas coisas pequeninas, e são as coisas pequeninas que às vezes impedem você de ser alguém relevante, não só para a sua família, mas para a nação, porque tem homens aqui que são de nações, tem pessoas aqui que não é só para 2, 3 filhos, é para milhares de filhos. Então, nas pequenas coisas, atenta para as primeiras coisas, para as pequenas coisas, porque você tentando para as pequenas coisas, Deus vai te dar palavra para aquilo que é pequeno ali, você não vai tropeçar, e porque você não vai tropeçar naquele pequeno, Deus vai te colocar no grande. É o mesmo princípio até de finanças, fiel no pouco, Deus te coloca sobre o... Tropeçou no pequeno, quando disse para você, olha, ser fiel nisso aqui, ser fiel nisso aqui, mas dá um pouquinho, ser fiel nesse pouquinho, que Ele vai te colocar sobre muito, é primícias, é princípio. Aí eu tropeço naquele pouquinho. Como é que eu quero viver o grande debaixo de respaldo de Deus, debaixo de coisas tremendas de Deus? Ei, quantos querem viver coisas maiores aqui? Começa a olhar os detalhes. Começa a olhar os detalhes. Começa a olhar os detalhes. Oh Deus, obrigado. Obrigado por essa palavra. Agora nos sustenta, Deus. Em cima disso tudo que eu creio que o Senhor fez hoje, esse impacto para as nossas vidas, no dia chamado hoje, eu creio que não é só para essa noite, Deus. Não é palavra para entrar e sair, ouvir um ouvido, saiu pelo outro, não. Algo que permanece. No nome de Jesus te agradecemos. Povo de Deus, diz amém? Que Deus te abençoe assim muito. Eu passo os olhos assim, eu penso que todos estejam em Jesus, mas se nessa noite tiver 1, 2, sei lá, que estiver no nosso meio, que está afastado, não deixa para amanhã não. Lembra, quero terminar bem, precisa acertar hoje. Ou se nunca confessou diante dos homens, se tiver alguém aqui, sou de Jesus, mas nunca confessou diante dos homens, que Jesus Cristo é o Senhor, para trazer a luz mesmo, que agora você tem vida com Deus, porque enquanto você não faz isso, parece que fica um respaldozinho para você errar, por isso que tem muita gente que tem medo de trazer a luz, porque afinal de contas tu sabe, né, se eu errar ali, então não assumir compromisso. Ei, enquanto você não der um passo, você continua com a vida igual. Então, se tiver alguém nessa noite, ouve esse apelo. Se tiver nessa noite alguém, ouve para a vida, mas ouve agora também para a vida, vida de salvação. Vou perguntar, tem alguém no nosso meio que entende que precisa voltar para Jesus, ou ainda que nunca confessou e quer confessar? Levante a mão no nosso meio se tem alguém assim.
Então todos estão em Cristo. Então eu espero que aquele que é galha, que está ligado no tronco, dê bons frutos. Bons frutos. Amém. Senhor, quero te agradecer por essa noite. Muito obrigado. Leva a tua igreja no teu